considerando todo esse aspecto, existe um mercado de compra de venda de precatórios, tá? Para diversos fins. Os precatórios federais, eles são comprados principalmente por fundos de investimentos, tá? São fundos de investimentos constituídos como FDIC, que é Fundo de Investimento em Direito Creditório, aí tem o NP, que é não padronizado. Então, esses FDICs, eles são fiscalizados pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários. Ele tem toda uma regra do mercado, ele é um fundo de investimento mesmo, tá? Geralmente, esses fundos de investimento são fundos de investimento privados, de cotistas fechados. Não é um fundo, por exemplo, que se você é investidor, você entra lá no site da XP, de alguma corretora, você consegue comprar uma cota desse fundo. Geralmente, por exemplo, a XP tem um fundo desse, mas ela não abre para cotistas externos, são dos próprios gestores da XP, tá? E esses fundos, então, compram os precatórios e eles, como investimento, tá? Então, eles vão comprar esse precatório com um certo deságio e vão encarteirar e esperar para receber, tá? E tem mercado de investimento, de compra de precatórios, tanto de precatórios federais quanto de precatórios estaduais e municipais, tá? Então isso depende muito do perfil do fundo. Por exemplo, aqui eu trabalho com 4 fundos de investimento, um deles compra precatórios municipais e estaduais só se for acima de 2 milhões e se for de empresa, e os outros fundos que eu trabalho aqui, eles são mais voltados para precatórios federais. Também, por exemplo, dentro do mercado de precatórios federais, de fundos que compram precatórios federais, você tem também fundos, por exemplo, que não compram precatórios que não sejam alimentares, né? Eles compram só precatórios alimentares e tem fundos que compram precatórios não alimentares também. Então isso depende muito do fundo, da política do fundo, como esse fundo foi constituído, tá? Agora, os precatórios federais são os mais fáceis de serem negociados e cujo o deságio é menor. Por quê? Porque você tem aí uma taxa de 1 a 2 anos de recebimento, de prazo para recebimento. Então, por exemplo, se eu estiver comprando um precatório hoje, que é um precatório 2021, eu tenho mais ou menos 1 ano a 1 ano e meio de espera para receber esse precatório. Então, a taxa de juros vai ser aplicada para fins de deságio, é considerada esse prazo de 1 ano e meio, tá? Se eu comprar um precatório já 2022, eu vou considerar 2 anos e meio de espera, o deságio vai ser um pouco maior, mas eu sei que eu vou receber, eu sei que não vou ter atraso. Já os precatórios estaduais e municipais, eles têm trabalhado numa taxa de deságio muito alta, né? Porque você tem uma fila de espera muito grande, tem a possibilidade de vir essa emenda constitucional nova e postergar ainda mais o pagamento dos precatórios atrasados. Tem, por exemplo, quando o Rio de Janeiro entrou em moratória em 2016, ele parou de pagar todos os precatórios. O Dória, quando entrou aqui para prefeito e depois quando ele entrou para governador, ele mandou parar de pagar precatório também, entendeu? Então, isso fica muito da política do governante da época e acaba atrasando o recebimento. Então, o deságio é muito maior, tá? Existe um mercado de compra de precatórios também para fins de utilizar o crédito do precatório para pagar impostos atrasados, tá? Então também isso é possível, porque a emenda constitucional 99, ela obrigou também os estados a criar essa possibilidade de compensar, de você usar um precatório para pagar algum tributo atrasado, né? Então, existem empresas que compram precatórios para revender para outras empresas que são devedoras do Estado, por exemplo, para que elas possam pagar suas dívidas com um certo desconto, né? Mas aí o deságio também continua sendo alto, porque só vai valer a pena para a empresa comprar e pagar o imposto se ela tiver um desconto, senão ela fica devendo imposto, parcela, fica postergando com demanda judicial, né? Então, isso depende muito de quem está comprando, né? Então, assim, mas é um mercado interessante, é um mercado, eu tenho trabalhado bastante com compra de precatórios, eu tenho comprado, inclusive o meu escritório, eu compro precatório para mim como investimento, tá? Como da minha pessoa física, eu também compro precatórios para investimento, então é uma forma de
de você que tem um precatório, que você precisa antecipar o seu recebimento, antecipar o recebimento desse precatório, a venda do precatório talvez seja viável. Por exemplo, você tem uma oportunidade de comprar um imóvel hoje. Há uns 2 meses atrás aconteceu isso aqui no escritório. A gente comprou um precatório de um senhor que ele tinha um imóvel que estava com um bom desconto, ele queria fazer negócio, ele usou o dinheiro do precatório que ele iria receber o ano que vem para comprar esse imóvel e fazer o negócio que ele desejava, né? Às vezes tem gente que vende para pagar dívida, então isso, a necessidade de cada um varia, né? E tem, por exemplo, tem um senhor aqui que a gente estava negociando um precatório dele, de 93 anos, ele falou, olha, eu vou ofender o meu precatório porque eu não sei se o ano que vem eu estou vivo, né? Apesar de ser um senhor bem saudável, ele tem uma idade avançada, tinha um precatório de 2 milhões e 200 para vender, não fazia sentido ele esperar mais um ano, sendo que era um processo que demorou 15 anos para se resolver, né? Então, é um mercado interessante, né?